E isso é sensacional. Misericórdia divina, por misericórdia divina, todos nós temos esse Espírito protetor, que nos acompanha desde o momento, desde antes, mas naquele momento lá do planejamento reencarnatório, ele está lá com a gente, desenvolvendo um olhar diferente para uma nova etapa que a gente vai iniciar. E nós já sabemos que somos imperfeitos, que não temos condições de fazê-lo sozinho, ficamos, com certeza devemos ficar, eu não lembro, a gente não lembra, mas a gente deve ter ficado na dúvida com uma porção de coisa que nós teríamos que cumprir na vida. E para desenvolver as questões que nos cabem naquela encarnação, a gente precisa de amparo, a gente precisa de apoio. Não só o anjo guardião que nos ampara nesse momento, existe toda uma equipe espiritual incumbida de favorecer a nossa reflexão para fazermos esse planejamento. Mas o anjo guardião está lá. E ele se compromete nesse momento de estar conosco ao longo dessas adversidades que a gente sabe que vai viver. E ele também sabe quais, porque está nos ajudando nesse planejamento. E ao longo dessas adversidades que uma vida, por exemplo, na Terra, um mundo de provas e expiações nos oferece, que muitas vezes são adversidades que nos tiram do sério, adversidades que a gente até acha que a gente não merece, a gente até diz isso, não, mas eu não mereço isso. Isso não era para ser comigo, teve algum equívoco aí no meio do caminho. Mas não tem, Não tem. A gente que já estudou um pouquinho de espiritismo já sabe que não tem equívoco, que está tudo planejado mesmo, tudo organizado e por nós mesmos. A maioria de nós faz esse planejamento. E ele se propõe a estar conosco nesses momentos que serão dificílimos, nesses momentos que nós já sabemos de antemão que vamos ter inúmeras dificuldades, mas que teremos conquistas que vão nos favorecer. E, por misericórdia, esse amigo que vai estar conosco incondicionalmente, porque é assim que ele vive conosco, incondicionalmente. Mas muitas vezes, infelizmente, a gente esquece dele, A gente esquece de pedir, de agradecer. Até pedir é mais fácil, a gente pede. Mas às vezes até a gente pede num momento muito crucial. Mas, naqueles momentos que nós até deveríamos ouvir com um pouco mais de atenção, porque são alertas, a gente nem se dá conta de que tem esse espírito amigo que pode nos dar essa orientação e que a gente pode ouvir. A gente precisa se colocar à disposição, precisa se conectar, de estar ligado a ele, estabelecer essa ligação com ele, porque ele está conosco. Mas como a gente vai vendo aqui nas questões que Kardec traz para a gente, que didaticamente ele foi colocando e trazendo essas reflexões e pergunta diretamente aos espíritos, e não cansa de perguntar, porque só hoje aqui a gente tem, não contei quantas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 perguntas, fora a subpergunta A. Então, já tivemos um estudo na semana anterior sobre anjo guardião, então o estudo é profundo. De algo que muitas vezes a gente não valoriza, a gente não para pensar. E Kardec se debruçou em cima disso. Aprofundou, fez uma pergunta, 2, 3 e foi buscando. Tem perguntas aqui que são, a resposta dos espíritos já são meio que assim, respondendo de novo alguma coisa que já foi perguntada de uma outra maneira, mas que no fim das contas é aquilo ali mesmo. Mas Kardec era assim, didático, ele ia escarafunchando, buscando até ter respostas que pudessem responder a todos, que pudesse tirar a dúvida daqueles menos versados nas letras aos mais versados. Então, ele ia buscando assim, isso a didática se apropria para fazer isso. E ele pergunta logo se o espírito protetor está constantemente com o seu protegido. E ainda pergunta, não haverá alguma circunstância em que ele
em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Nós estamos sendo tutelados. Será que a gente, em algum momento, não perde de vista, né, essa proteção, esse amparo? E os Espíritos respondem que há circunstâncias que a presença do Espírito protetor não precisa, não é tão necessária. Ele está lá colado o tempo todo. Né? E o que a gente pensa? Muitas vezes tem aqueles que pensam que o Espírito protetor está ali, grudado. Né? E, em outros momentos, a gente pensa que a gente foi abandonado. Né? Porque onde é que estava esse anjo da guarda que não fez nada por mim, né? E deixou que isso ou aquilo acontecesse? Não acontece isso. A gente já não ouviu falar essas coisas? A gente não fala, não. Mas a gente já ouviu outras pessoas falarem, né? Poxa, por que o anjo da guarda não estava lá? Eu fui assaltado. Será que o anjo da guarda não viu que o camarada ia me assaltar? Mas, então, não é também porque ele não estava, né, que a gente foi assaltado, não. São questões da vida, né, que são necessárias para nós, são aprendizados pelos que a gente passa, independente do anjo da guarda estar conosco ou não. Mas ele muitas vezes se ausenta. Por quê? Ele é um espírito elevado. Ele é mais elevado do que nós, apesar de nós sermos espíritos imperfeitos, e ele estar conosco, ele é mais elevado do que nós. Então, ele já tem uma conquista, né? E Deus dá a ele, então, a oportunidade de desempenhar esse papel. E para fazê-lo, então, ele não precisa ficar colado em nós, porque como elevado, a gente tem dificuldade de compreender isso, né? A gente não consegue compreender bem ainda como é um espírito elevado. O que é exatamente tudo que um espírito elevado é capaz de fazer? As habilidades dele, a gente não tem esse discernimento, né? Nós não conseguimos fazer isso quanto espíritos imperfeitos. Mas ele consegue fazer inúmeras outras coisas. Qual vai ser o ponto de ligação dele conosco? O meio de comunicação é o pensamento. É o nosso sentimento. Se nós nos conectarmos com ele em algum momento em que ele esteja afastado de nós e nós estamos precisando desse socorro, ele estará prontamente para nos socorrer. Porque a distância para o espírito não é igual à distância para a gente. Né? Se a gente precisar de alguém, e esse alguém estiver no Japão para nos socorrer, nós vamos ter que esperar um pouquinho. Né? Mas o espírito protetor, essa distância daqui para o Japão, não é desse jeito. Né? Então, ele prontamente estará para nos socorrer na hora que a gente precisar. Ele está atento, é como se ele estivesse, né, conectado, né, à sintonia que nós estabelecermos com ele, e ele está conectado, então, para nos favorecer naquilo que a gente precisa. E, muitas vezes, como nós estamos desligados devido à nossa vida material, natural, estarmos envolvidos completamente pelo corpo físico, pelas necessidades da vida, e nós nos desconectamos, isso também depende dele estar conectado conosco, porque ele está ligado, ele está atento para nos passar, né, aquele alerta que a gente precisa. E aí a gente faz também lembrar quantas vezes nós nos livramos de determinados perigos que a gente se deu conta num outro momento, e a gente até fala, nossa, foi meu anjo da guarda. Né? Foi Deus que me ajudou, que enviou uma proteção para eu me livrar daquela situação. Acontece? Acontece, a gente conhece milhões de histórias. Né? Vamos lembrar de histórias conosco, vamos lembrar de histórias que outros contaram. E é verdade, é patente isso. Né? Então, quando nós não temos que passar por uma determinada situação e precisamos ser reparados, né, lembrados daquilo, aquilo chega para a gente. Até a gente me fez lembrar agora uma história que a gente conhece por aí da vida, de que a senhora contava isso quando aconteceu com ela quando ela menina. Né? Ela já, a senhora contando que ela morava num lugar afastado da cidade, tinha um rio, e ela, quanto menina, estava na beira do rio, sentada com os outros coleguinhas, com primos, ali. Mas ela tinha o maior respeito por aquelas águas, né? Ela não entrava, ela tinha medo mesmo. Né? E havia os outros mais assanhados, né? Que se jogavam lá na água e tal. E aconteceu o quê? Um primo dela se jogou, e ela ficou estarrecida olhando porque ele afundou e ele não voltava. Né? Passaram alguns segundos, algum tempo, e ele não voltava. De repente, a avó dela apareceu, do nada,
entre aspas, né? Estava lá nas atividades dela. Apareceu, mergulhou, salvou o menino. E depois, então, ela conta como foi a história. Ela estava na cozinha, né, envolvida nos seus afazeres domésticos, e ela ouve aquela voz nítida: sai agora e vá salvar o fulano que está se afogando. E ela não pensou duas vezes, saiu. Saiu correndo, saiu de casa pelas ruas até chegar no rio e já chegou mergulhando. Ela nem sabia nadar, mas ela fez. Mergulhou e salvou o menino. Então, depois contando, naquele dia, a família toda se reuniu ao final do dia, né, para agradecer aquele favorecimento, porque ficou claro que o anjo da guarda, né, foi ali a conclusão que a família chegou, que o anjo da guarda salvou aquele menino, né, de passar por aquela situação, né, que seria crucial. Então, é um amparo que acontece e que a gente vê as pessoas demonstrarem, colocarem, trazerem, né, a sua experiência, o seu conhecimento, que aquilo é patente na sua vida ou na vida daqueles com os quais se convive. Né? Então, Kardec vai explorar mais um pouco e vai dizer para a gente: haverá um momento em que o espírito não precise mais do anjo guardião? Será que tem esse momento? O que os espíritos dizem? Sim. Quando tiver chegado ao grau de poder conduzir-se por si mesmo, como há um momento em que o estudante não precisa mais de mestre. Mas isso não acontece na Terra. Né? Nós somos inferiores ainda. Estamos no mundo de provas e expiações. Precisamos desse amparo. A gente ainda não sabe sozinho, né? A gente ainda tem uma dependência, uma relação de dependência com espíritos amigos, que nos amam, que nos querem bem, e que nos protegem e que se propõem a isso mesmo, a nos proteger. Então, há uma relação aí de aprendizado, tanto nosso, né, como do amigo espiritual. Ele está nesse aprendizado também de tutelar, né, de saber trazer informações para que a gente possa vivenciar, né, melhor aquele momento que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer logo adiante. Então, a gente precisa dessa tutela, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Por isso, ele se afasta, ele pode fazer outras coisas. Porque ele sabe que nós somos livres para escolher, capacitados, né, para viver as consequências daquilo que a gente escolhe. Né? Deus não deu a gente essa liberdade, então o anjo da guarda respeita. Por isso, ele pode ter outra atividade. E por isso, ele um dia, né, não vai precisar estar mais conosco, porque estaremos numa situação X, que aí qual será o nosso aprendizado? Adivinhe, ser anjo da guarda. Estamos num curso preparatório para sermos anjos da guarda. Então, quando nós estivermos, né, num determinado grau de evolução, de entendimento, Deus irá nos oferecer, quanto espírito capacitado pelas conquistas, a fazer essa tarefa, né, a iluminar o caminho daqueles menos esclarecidos. É que nem, fazendo uma comparação bem simples, na nossa vida hoje. Né? A gente não tem já adquire determinado conhecimento e, seguro daquele conhecimento, o que a gente faz? A gente já está preparado para passar adiante, a gente já sabe ensinar para o outro, já sabe mostrar técnicas, recursos, né, de como viver aquela situação. Se na vida, no mundo de adversidade, de provas e expiações, em situação de espírito em um estado de imperfeição, a gente já consegue fazer isso, imagina a gente mais elevado. Imagina nós vivendo num mundo regenerado, num mundo perfeito, né, num mundo de felicidade. Nós estaremos, com certeza, com outras habilidades, né, e capacitados, então, para viver novas experiências. Kardec diz para a gente, né, que esse apoio, que esse amparo, né, aqui através da pergunta que ele diz e da resposta que a gente obtém, que Jesus, né, ele está aqui na Terra nos tutelando, primeiramente, né, quanto governador do planeta. Ele nos oferece as condições necessárias para estarmos aqui vivenciando o que estamos vivenciando, passando pelo que escolhemos, pelo que estamos passando, e aprendendo, consequentemente, com essas experiências. Então, ele
tutela também esses espíritos amigos. Então, vocês vejam bem, nós não temos só um anjo da guarda, né? E segundo a espiritualidade aí, né, pelas perguntas que às vezes a gente faz e informações que chegam naturalmente para a gente já sabe que a gente tem aí no mínimo, que a gente já ouviu falar pela espiritualidade, 5 espíritos ao nosso redor, cuidando de nós. Então, nós não estamos realmente, absolutamente sozinhos. Nós estamos sendo sempre amparados. E somos amparados, nas outras perguntas, assim, o estudante vai perceber, nós somos amparados por aqueles que deixaram de viver conosco em outras oportunidades, que foram pai, que foram mãe, que foram avó, amigo, né, vizinho, enfim, aquele que criou uma certa sintonia conosco. E, de alguma maneira, eles poderão nos tutelar. É claro que não vai ser igual o anjo da guarda. É claro que eles vão precisar de um apoio, de um mais elevado, né? Porque ele não está em condição ainda, porque não é porque desencarnou que virou, né, anjo, que virou santinho, né, que já pode, então, agora fazer tudo. Não, ele não está elevado ao ponto de fazer isso ainda, né? Mas está também no aprendizado. Mas ele pode exercitar, já que ele é uma pessoa que tem determinadas conquistas, ou porque tem uma sintonia X com esse, né, com esse amor, né, com esse alguém que lhe foi muito caro em outras existências, ou até numa existência mesmo anterior, mas ele vai ter esse campo dele limitado, restrito, né, porque ele não é ainda essa criatura nessa condição ideal para fazer esse trabalho. Então, nesse comando, né, que Jesus está promovendo no planeta, a gente se sente como? Mais seguro. Aonde? Nas tarefas que a gente se propõe. Né? Que tarefas são essas? A que cada um de nós, de alguma forma, planejou e que está se propondo hoje, mesmo que não lembre que se propôs. Porque muitas vezes a gente assume, vamos dizer assim, atividades na vida da gente que a gente jamais pensou em assumir, que a gente jamais achou que seria capaz de fazer. Né? Em algum momento até a gente achou, não, imagina, não quero nem chegar perto disso. E aquilo vem e cai no nosso colo. Chega nas nossas mãos. E a gente se vê fazendo, realizando aquilo. Muitas vezes aos trancos e barrancos, muitas vezes com dificuldades inomináveis, seja no lar, seja no trabalho profissional, né, seja no trabalho social, seja até transitando pela rua. Falávamos que vivemos num mundo o quê? De provas e expiações. Então, nós estamos à mercê dessas provas e dessas expiações. E são elas que vão nos ajudar a crescer, a desenvolver. E o anjo guardião, sabendo disso, ele deixa que a gente vá. Né? Até, inclusive, Emmanuel nos traz aqui, né, através dessa página que o nosso companheiro leu, falando da história de Pedro. Né? O que aconteceu com Pedro? Pedro foi preso por Herodes, né, lá na época da Páscoa, pretendia, na Páscoa, submeter o Pedro, né, a uma situação desagradável. Né? Ele ia passar por uma situação difícil, sabe lá, ia chegar à morte do corpo, né, vamos dizer assim. E ele foi preso. Ele estava preso, né, com soldados em volta dele ali. E ele, então, de repente, lá na prisão, o que acontece? Ele pensa que ele está sonhando, porque ele vê o espírito, né, o anjo da guarda, chegar até ele e dizer, levanta, e aí as amarras se desmancham, os soldados não acordam, ele levanta, ele vai fazendo tudo, vai caminhando pelos caminhos que o anjo vai oferecendo a ele, as portas se abrem naturalmente da cadeia, e ele se vê na rua livre, e o anjo com ele ainda até um certo ponto, né, que achou seguro, e a partir dali ele evaporou, deixou Pedro por conta dele. Aí ele sai, vai em busca da casa do caminho, né, bate lá, pede socorro, o pessoal não acredita, né, fica achando que é pegadinha, né, não é Pedro, mas era Pedro. E aí ele entra, né, eles acolhem e depois ele vai cuidar da vida dele. E quando o Herodes vem procurá-lo, cadê Pedro?
Quem evaporou foi Pedro, né? Então, eles param para agradecer, então, esse momento, né, de favorecimento em que Pedro foi, né, liberto daquela situação que ele iria passar. Né? Se ele não fosse libertado dessa forma, não teria como. Ele estava todo, né, algemado, acorrentado e etc. Então, vejamos bem. Emmanuel vai trazer para a gente, né, que, aí ele fala até aqui no final, o emissário afasta-se, deixando novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Não tem tudo a ver com livre-arbítrio? Se nós somos livres, se Deus nos deu essa liberdade de escolher, de seguir e de sofrer as consequências daquilo que a gente escolhe, então ele fez até onde achou que podia fazer. Agora é contigo. Aí ele tomou as providências dele para seguir o caminho daquela libertação, porque ele ainda tinha uma tarefa, né, a ser desenvolvida, coisas a serem produzidas para o bem da humanidade. Então, por isso que a gente ouve o tempo todo da espiritualidade, em todos os momentos que a gente tem a oportunidade de ouvir, seja através da comunicação espírita aqui, seja através, né, da literatura espírita, seja através de toda mídia, todas as formas que chegam para a gente, as orientações espirituais, são todas no sentido de que faça o bem. Esteja com as mãos atoladas no bem e não no mal. Porque o bem cria uma redoma em torno de nós. O bem cria uma proteção, né, para além daquilo que a gente pode imaginar. O bem nos favorece de uma tal maneira que a gente se livra de situações, né, que muitas vezes, né, estavam até previstas pelo rumo do andar da carruagem, e a gente se livra, se liberta, como as correntes de Pedro, por causa do bem que a gente tem no coração. Pelo bem que a gente já se propõe, né, pelas propostas, pelos planejamentos. Por isso que a espiritualidade também sempre fala, tenha planos, faça planos, né, crie projetos, porque qualquer projeto desse tamanhinho que seja para o bem comum, livra a gente de muitos outros males. Afasta a gente. Enquanto estamos envolvidos com o bem, não há tempo para ficar pensando que o outro isso, que o outro aquilo, porque não sei o quê, porque me fizeram, porque vai fazer. Não há tempo. Não há tempo, não dá tempo. Estamos ocupados, né, num projeto que vai ser bom para todos. E se vai ser bom para todos, já é bom para mim. Né? Porque aí o primeiro beneficiado somos nós. Com certeza. E Kardec continua. Porque a ação dos espíritos sobre nossa existência é oculta. E porque, quando nos protege, não o fazem de uma forma ostensiva. A gente conhece até alguns casos, como a gente está contando aqui agora, mas nem sempre isso acontece. Quantas vezes nós fomos protegidos e nem ficamos sabendo? Né? De quantas coisas nós nos livramos, vamos dizer até de perigos, né, na vida comum, na vida física mesmo, e a gente nem sabe, não ficou nem sabendo. Quantas vezes nós não ficamos adoecidos do corpo físico por misericórdia divina, por amparo desses espíritos amigos que nos amam, porque sabem que no dia seguinte, ou naquela semana, enfim, né, de acordo com os nossos relógios aí, com o nosso tempo, nós temos um projeto de bem comum. Às vezes até um trabalho profissional mesmo. É algo que vai beneficiar os outros. O trabalho profissional beneficia as outras pessoas. E ele nos livra e a gente nem sabe, a gente não adoece. Adoece só um pouquinho, sai logo da situação. Né? Então, isso tudo é favorecimento que a gente não fica sabendo. Então, os espíritos respondem, né? Por que essa ação, muitas vezes, é oculta? Se contasseis com o apoio deles, não agirias por vós mesmos, e vosso espírito não progrediria. Né? Aí a resposta é grande. Mas ele está querendo dizer o quê? Que nós, novamente, nós temos a liberdade de seguir o nosso caminho. Se a gente soubesse que o anjo da guarda está do nosso lado, como a gente muitas vezes é preguiçoso, como muitas vezes a gente é comodista, a gente ia esperar o anjo da guarda resolver. Aí deixa que ele vai resolver para mim. Né?
A gente muitas vezes faz isso aqui, né, com alguém que dá uma facilidade para a gente já se aproveita. Imagina um anjo da guarda, elevado, né? Aí ele vai entender porque ele é elevado, né? A gente acomodaria, né? Como Deus nos conhece, né? Sabe muito bem, conhece bem os seus filhos. Então, esse favorecimento é oculto. É oculto. Porque nós não iríamos fazer os nossos esforços. E a gente só progride como? Fazendo esforço. A gente só avança aprendendo a andar aquele caminho. Como que a gente vai saber aonde a estrada vai dar se a gente não entrar na estrada e for, né, nela até o final? Aí a gente vai saber, essa estrada aqui chega nesse lugar. Eu posso ficar sabendo porque o outro me contou, mas e se o outro me contar errado? Se o outro mentiu para mim? Eu não vou ficar sabendo a realidade. Eu preciso ir lá na estrada. Então, é o que ele está dizendo para a gente. Né? O homem, vendo o seu protetor, ele diz aqui, entrega-se às suas próprias forças. Não vendo, né? O seu protetor, ele entrega-se às suas próprias forças. Todavia, seu guia vela por ele, e de tempos em tempos chama-lhe a atenção para que se previna do perigo. É aquilo que a gente contou aqui. O que aconteceu com Pedro, aconteceu com a moça, né? E acontece na vida da gente. Quantas vezes a gente estava guiando um automóvel ou um automóvel que estava sendo guiado por outro e ouviu aquela informação, não vai por essa rua, não. E a gente muda de rumo. Né? Eu mesma tive a oportunidade de dizer para a pessoa que conduzia, por que você foi por aqui? Esse caminho que a gente faz, a não ser alguma coisa me disse que era para eu não entrar naquela rua. A gente não pode fazer pouco caso da intuição do outro, né? Porque nós também temos as nossas. Às vezes o outro não percebeu, né? Mas um terceiro percebeu. E aí conduziu. Muitas vezes são coisas nossas. Já aconteceu comigo, de eu saltar do ônibus porque eu cismei que eu ia ser assaltada. Pode ter sido uma orientação, sai daí, que eu não tinha que passar por aquilo? Pode. Mas eu fiz uma avaliação, achei que foi um exagerozinho meu. Mas, enfim, eu fiz. Né? Então, essas coisas acontecem conosco. Muitas vezes nós também criamos, né, por conta dos nossos medos, das nossas dependências, das nossas compulsões, das nossas dependências, das nossas questões psicológicas, a gente muitas vezes cria situações, cria e vive com elas. Tem, inclusive, pessoas que enlouquecem, né? Porque fica com aquela ideia cristalizada, né? E aquela ideia ela se torna real. E ela começa a ver coisas que não existem. Né? Ela começa a ver mesmo, e ela pode até criar mesmo. E isso é até um detalhe, Joana de Ângeles, que fala para a gente, eu não me lembro agora a referência bibliográfica, mas ela fala que o nosso anjo guardião, ele não vai nos livrar das interferências espirituais negativas. Não vai, porque nós somos livres, não somos? Então, nós colocamos o nosso pensamento e o nosso sentimento aonde a gente quiser. Então, a gente atrai o que a gente está em sintonia com aquele sentimento, com aquele pensamento. E aí o anjo da guarda não pode fazer nada. Porque o pensamento é tudo. Né? O sentimento. É através desse pensamento, desse sentimento, que a gente mantém o anjo da guarda conosco, para nos proteger. Então, se a gente quiser se livrar dessas interferências, a gente precisa estar desejando isso. Mas se o nosso sentimento diz diferente, ele não pode fazer nada, porque somos nós que estamos querendo, estamos desejando estar com aquela companhia. Ele vai alertar? Vai. Ele vai, de alguma forma, trazer, né, algumas ideias para que a gente possa saber se confrontar com aquela situação e saber como que vai, né, limpar essas vibrações negativas que atraem essas outras que estão na mesma sintonia? Sim, ele vai tentar, mas vai depender de nós. Porque somos nós que nos comandamos. É o nosso pensamento que tem que estar arejado, tem que estar faxinado. A nossa casa mental tem que estar faxinada. Se ela estiver empoeirada, o que nós vamos atrair? Outras poeiras, né? Vamos atrair os ácaros, né? Vamos atrair os bichinhos que gostam de ficar na sujeira. Né? Assim, muito mal comparando, mas seria mais ou menos por aí.
Então, nós precisamos estar com nossos pensamentos o mais livres possíveis dessas vibrações negativas para atrairmos apenas aquelas vibrações mais positivas que a gente já deseja. Mas a gente precisa desejar. O outro não pode desejar por nós. Esse outro independe dele ser, né, encarnado ou desencarnado. Independe. Pode haver até um desencarnado fazendo uma interferência negativa meio na dúvida. Sabe? Que ele está na dúvida se ele já melhora, né? Mas ele está sendo atraído por aquela sensação, por aquele sentimento que o outro ainda vibra. Ele está na dúvida. A gente acaba favorecendo que o outro não dê esse pulo de qualidade que ele está precisando, que ele está tentando. Vejam bem, a responsabilidade é nossa também. Muitas vezes a gente até tem o hábito de culpar, né, o outro, que é mais fácil. A gente não culpa só o encarnado, não. Culpar encarnado é fácil, é mole, né? A gente culpa o marido, a mulher, o filho, o vizinho, o patrão, né, o governo. Mas de quando a gente culpa o outro espírito, ainda diz assim, foi o obsessor. Né? Ainda caracteriza ele, né, como se ele fosse o mauzão. E nós o santinho. Ora, se ele está coladinho conosco, fomos nós que favorecemos. Fomos nós que criamos as condições necessárias para que ele ali estivesse coladinho conosco. Então não tem essa, né, de culpar completamente a outra criatura, seja ela em condições esteja. Então Kardec pergunta ainda se esse espírito protetor consegue conduzir seu protegido ao bom caminho, se ele experimenta um bem qualquer em si mesmo. E os espíritos vão dizer que é um mérito dele, né? É um mérito que lhe é levado em conta, seja para o próprio adiantamento dele, seja para a sua felicidade. Ele vai sentir felicidade, né, por ter se desvelado pelo outro, ele vai sentir a felicidade pelo êxito, né, pelo outro ter ouvido os seus bons conselhos. Em contrapartida, tem uma outra pergunta, e ele é responsável se não tem êxito? Claro que não. Nós não somos responsáveis pelas nossas atividades, nós não somos livres, então ele não, porque ele já fez o que dependia dele. Ele fez e ele faz o tempo todo. O que depende dele, o que está dentro da alçada dele, vamos dizer assim. Mas se as nossas imagens, as nossas ideias, as nossas sensações, enfim, o nosso sentimento é diferente, ele não tem como se responsabilizar por aquilo. E esse espírito protetor que vê o seu protegido seguir no mau caminho, apesar dos seus conselhos, ele experimenta desgosto. Será que ele fica desgostoso, chateado, aborrecido, né, apurrinhado? Ele não é igual a gente, né? Ele já é mais elevado. Ele não tem isso, porque ele sabe que nós temos a liberdade de escolha, sabe que tudo vai passar, sabe que vai melhorar, que um dia nós vamos avançar. Então, ele, a expectativa dele qual é? É a melhor. A expectativa dele é a melhor para nós. A expectativa dele, ele sabe, né? Ele vê mais adiante que nós vamos avançar, que nós vamos crescer, que nós não vamos ficar ali detido naquela situaçãozinha, né, que é temporária. Isso vai passar. Então, ele não tem esse sentimento de ficar desgostoso, de ficar apurrinhado, nada disso. Né? Ele já compreende. A gente não tem muita noção, né, desse tipo de sentimento, porque a gente não vive ainda, né, esses pensamentos elevados. Mas a gente já sabe pela teoria, a gente já sabe pela, né, pela leitura, pelo estudo, pelo contato com a espiritualidade amiga, né, que aqui na nossa casa, graças a Deus, a gente tem esse contato, né, a gente consegue saber, ouvir, pedir uma explicação sobre as nossas questões, seja através do receituário, seja através da orientação ao final da reunião pública, né? Seja através do trabalho lá na obra social. A gente tem muitas oportunidades. Nós somos abençoados por termos essa orientação mais de perto. Mas a orientação do nosso amigo espiritual, que é bem particular, que nos conhece bem de pertinho mesmo, porque nem todos os espíritos podem, ou devem, ou têm a obrigação de saber da nossa vida, das nossas propostas. Não, muitas vezes a gente vai pedir orientação ao espírito como se ele tivesse a obrigação
de dizer para a gente tudo, né? Muitas vezes é velado para ele. Às vezes é velado. Ou às vezes é velado de que ele, mesmo percebendo, nos diga. Por quê? Porque a gente precisa não ficar acomodado. A gente precisa saber como é que a gente vai tomar resoluções. Tanto é que muitas vezes a gente pede orientação espiritual e o Espírito não responde aquilo que a gente espera. E o que a gente diz? Não entendeu nada do que eu perguntei a esse Espírito. Não entendeu. Não era isso que eu perguntei para ele, não entendeu a minha pergunta. Não é assim que a gente faz. Ele entendeu, só que ele não podia dizer tudo, porque nós temos que descobrir por nós mesmos como sair de determinadas situações. Às vezes ele dá uma dica, às vezes ele fala em códigos que a gente fica meses pensando, ai meu Deus, o que ele quis dizer? A gente pensa uma coisa, depois acontece outra, a gente, não era isso. Não era bem isso, era outra coisa. A gente descobre lá, 10 anos atrás, o sentido daquilo. E aquela orientação que eu pedi 10 anos atrás, agora que ela fez sentido. Porque o que são 10 anos? O que é o tempo? Para a gente é assim, a gente precisa viver o relógio, viver o tempo, viver as horas, viver o corpo, a vestimenta, né, a temperatura, tudo isso. Nós precisamos e temos que aprender a viver com essas coisas. A gente não vai querer viver elevado aí, não. Então, eu preciso ser elevado, vou meditar, né? Vou ficar zen. Vamos fazer esse esforço, sim, para meditar, para elevar, para melhorar, mas não vamos ficar nessa vibração, não vamos conseguir. A gente precisa viver aqui as situações que a gente tem em mãos, para exatamente fazermos o nosso aprendizado. Que aprendizado é esse? Evoluir. Junto, valorizando essa amizade, porque é uma amizade, né? O silêncio, a oração e a meditação são condições necessárias. Necessárias. Doutor Erma, falar, né, em comunicação espiritual, a gente tem doutor Erma sempre muito de pertinho por aqui, nesse livro Palavras do Coração, que tem várias orientações do doutor Erma, no volume 2, tem uma mensagem que é a 12, depois se vocês quiserem procurar, quem tiver acesso ao livro, Anjos Guardiães, Amor, Compreensão e Perseverança, é o título da lição. E Dr. Erma diz assim, muitas vezes os homens esquecem os verdadeiros guardiães. Os verdadeiros espíritos que nos auxiliam têm nomes simples. Guardam no coração a simplicidade e a honestidade de agir. E procuram eles nos indicar caminhos e recursos para a vida vitoriosa que devemos ter. Olha só, a nossa vida ela tem um rumo que é vitorioso. A gente, às vezes, não acredita. Então, se eles estão conosco, é para isso. Mas a gente, muitas vezes, não acredita. Ele diz, quando um anjo guardião se propõe a socorrer um tutelado, faz todos os esforços para elevá-lo, orientá-lo sempre. Na vida, os homens, com a independência que possuem, escolhem seus caminhos, que são diversos, algumas vezes daqueles orientados pelos benfeitores, que nem por isso os abandonam. Prosseguem solícitos, ensinando-os sempre. Isso se deve a uma lei chamada lei de amor. Então, olha só, lei de amor é por amor. É por amor. Então, aqueles que estão em torno de nós é por nos amar, como é o título da lição, por compreensão, por perseverança. Porque, olha, vamos falar aqui baixinho para ninguém escutar. Tutelar a gente não deve ser fácil, não, hein? Porque muitas vezes a gente se enrola, né? E não sabe, estou falando baixinho, para ninguém escutar. Ninguém sabe, né, o que a gente vai fazer, o que a gente pretende, e a gente se enrola nas situações, numas falas, numas escolhas, e o anjo da guarda está lá, perseverante do nosso lado, né? E ele não fica nem desesperado arrancando os cabelos como nós ficaríamos. Porque a gente fica, né? Uma criança, por alguém, fiz de tudo e não adianta, essa criatura não entende. O anjo da guarda não faz isso. Ele é amor, né? Completamente amor. Então, Kardec vai desenvolver, vai aprofundar nessas 11 perguntas aqui, né? Nesse estudo de hoje, né? Aprofundando de alguma maneira essas questões para a gente entender que todos nós somos tutelados. Os mais inferiores, né, os selvagens, pergunta aqui, os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral também têm seus espíritos protetores? Sim. Né? Cada homem, independente da condição dele, ele tem lá aquele espírito
elevado numa condição, na conquista, né, própria, para ajudá-lo. Aí ele até dá um exemplo aqui. Você não dá para uma criança o primeiro ensinamento através de um professor de filosofia. Vai pegar um professor de filosofia para dar aula para uma criança? Ele não vai entender nada, né? Ele não tem condições, né? A inteligência dele não permite que ele compreenda, a compreensão dele, para entender aquelas questões filosóficas. Ele precisa aprender, né, o concreto, de uma maneira apropriada, no momento que o seu pensamento está se desenvolvendo ainda, que a sua inteligência está em desenvolvimento. Assim somos nós, então todos têm essa liberdade de agir, todos. Deus deu a todos sem escolha, né? Todos têm direito a ser livre. E essa liberdade, ela precisa ser acionada de uma maneira responsável. Porque à medida que nós temos essa liberdade de escolha, a gente se torna responsável. A gente já não tem mais culpa. É por isso que, estudando o Espiritismo, a gente se liberta. A gente se liberta daquelas culpas que a gente carregou no passado, que a gente aprendeu em outras filosofias religiosas que adotamos no passado, e que hoje a gente se libertou, sabe que não precisa mais disso, porque agora eu sou responsável por mim. O que eu fizer, eu vou ter que dar conta. Isso é bom, isso não é ruim, como muitas vezes, né, algumas criaturas fogem do Espiritismo porque têm medo disso, de se responsabilizar. Só que se responsabilizar é saudável. É saudável, porque você sente o sabor da sua liberdade. Eu sou livre para escolher por onde eu vou. Se eu, na minha escolha, meter a cabeça na parede, eu estou me respondendo por isso. Eu vou ficar com uma fratura que eu vou consertá-la e, a partir disso, eu vou corrigir. E é esse movimento que os espíritos amigos que estão conosco, eles promovem. Quando um pai vela por seu filho, né? Ele pergunta aqui, quando o pai que vela por seu filho reencarna, ainda assim continua velando por ele, os espíritos dizem, é mais difícil, né? Mas ele pode evocar, né? Ele pode solicitar o apoio e aqueles espíritos amigos dele, da família, do companheiro para quem ele está pedindo ajuda. Então, a ajuda, em resumo, a ajuda chega sempre. A ajuda está ali. Basta que nós nos conectemos. Aí eu aprendi com um amigo nosso, orientador, uma pessoa com experiência, e ele, uma vez, fazendo um estudo sobre anjos guardiães, ele ensinou, né? Foi uma técnica que ele ensinou, e eu sempre gosto de passar adiante, né? Porque aquilo que é bom, né? A gente divide, né? E ele ensinou que nós deveríamos, toda manhã, ao acordar, nossa primeira ação, antes de colocar o pé fora da cama, é passar a nossa agenda para o anjo guardião. Aí, como assim? Passar a agenda vai demorar. Minha agenda hoje é grande. Não, é rápido. Passa a sua agenda para o anjo guardião. Ah, tudo bem, eu passo a minha agenda. Mas ao longo do dia pode mudar alguma coisa na minha agenda. E aí? Conversa com ele de novo. Olha, amigo, houve umas mudanças aqui no caminho, né? Agora eu pretendo ir por aqui, vou fazer isso e tal. E ao final do dia, agradecer, óbvio, né? Por tudo que ocorreu. Dá super certo. O dia transcorre, que é uma maravilha. Quando a gente esquece de passar a agenda para um anjo guardião, alguma coisa acontece que desconcerta a gente. É uma técnica que experimentem, dá certo. Porque você está fazendo o quê? Muitos vão dizer assim, mas eu preciso passar a minha agenda para o anjo guardião. Mas ele é meu anjo guardião. Ele não sabe. Ele não sabe tudo que eu estou fazendo, ele não sabe de mim. Ele não tem obrigação de saber, não. Ele não tem obrigação de saber que você também pode mudar no caminho, porque você é livre para fazer as suas coisas. Ele está tomando conta de você, ele não é sua babá. Né? Então, você passar para ele tem dois aspectos. Um, que você está exercendo a sua liberdade, né? De passar, de falar, de fazer e de modificar ao longo do caminho. E segundo, que tudo vai fluir de uma maneira muito melhor porque você está criando essa conexão. Você estabelecendo essa ligação. É como se dissesse, ó, fica comigo aqui porque eu preciso de você nessa tarefa hoje. Hoje meu dia vai ser duro.
Se você não estiver comigo, eu tenho certeza que vai ser mais difícil. Não, pode deixar que eu vou fazer as coisas como tem que fazer, mas eu conto com você, eu conto com o teu apoio. É totalmente diferente de você dizer assim, deixa rolar, que o anjo da guarda vai me proteger, e aí tudo vai funcionar, tudo vai fluir bem, eu acredito nele, eu acredito em Deus, em Jesus, nos outros guias espirituais, que lá na Casa Espírita disse que eu tenho uns 5, né? Não, a gente sabe de tudo isso, não é para acomodar. A gente sabe de tudo isso, que é para a gente entrar em sintonia, entrar nessa vibração, fazer essa relação, tomar esse cuidado, né? Pedir a mão. E aí, quase terminando, ilustrar com uma história de um real, de uma companheira conhecida nossa, que ela estudava numa faculdade e que o caminho de saída, né, da faculdade no final da noite era um caminho tortuoso, né, escuro, até o ponto de ônibus, né, até o transporte que ela tinha que tomar. E ela caminhava todo dia por ali, com medo, mas caminhava, né, e sempre, né, se conectando com o seu anjo da guarda e tal. E houve um momento, uma situação em que ela foi assaltada. E ela pediu muito socorro e ela se livrou, né, da situação, porque os homens queriam colocá-la no carro, levá-la, né? E ela implorou e tal, e conseguiu se livrar, eles desistiram, foram embora. Mas ela ficou o quê? Traumatizada. E ela tinha aula na semana seguinte, na outra, no semestre, no ano inteiro. E como que ela faria agora no dia seguinte? Ela começou a estabelecer alguns meios, alguns contatos, sair em grupo e tal, mas havia momentos, havia dias, arranjar carona, né? Mas havia dias, havia momento que não conseguia nada. Nem carona, nem amigo, nem companhia. Ela tinha que voltar para casa. Como é que ela fazia? Ela tinha que ir naquele caminho, né? Não tinha jeito, não tinha outra alternativa. Então, teve um dia que ela, no maior sufoco, morrendo de medo, muito medo mesmo, ela foi. Ela foi pedindo ao anjo da guarda para dar a mão a ela e ir com ela. E ela visualizou isso, ela plasmou isso. Ela foi pela rua assim, ó, como se estivesse aqui com alguém de mão dada fisicamente. Ela fez o movimento corporal, físico, como se ela estivesse com alguém. E ela foi o caminho todo, né, até onde ela se sentiu segura para mudar aquele movimento, mas continuando ainda com a vibração, com a ligação. Nada lhe aconteceu e ela precisou fazer isso diversas vezes. É claro que ela foi previdente, né, tentou, né, estabelecer alguns contatos para não passar por essa situação sempre, mas várias vezes ela teve que passar e ela estabeleceu esse cuidado. E ela disse que sentiu, literalmente, como uma mão segurasse a dela. O apoio ali incondicional. Então, nós temos esse poder em nós. Nós temos o poder do pensamento dirigido, do pensamento focado, do sentimento o melhor possível dentro de nós, e esses espíritos amigos estão conosco, nos favorecendo constantemente, né? Então, a gente não tem por que não estabelecer essa sintonia, né? E evitar estabelecer outros tipos de sintonia que não vão colaborar com a nossa boa, né, estada aqui na Terra. Que Jesus possa abençoar a todos os corações. Graças a Deus. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e proteja hoje e sempre nos estudos e os trabalhos espirituais da casa. A todo tempo, nós, espíritos encarnados, ao adentrarmos nas existências que o corpo permite, as experiências de progresso, necessitamos dessas irradiações superiores que, diremos assim, vindas do pensamento criador, impulsionam a todos nós a perfeição. Mas, caros irmãos, para conseguirmos
perceber eficazmente esses caminhos a percorrer na trajetória da evolução, precisamos desenvolver em nós a inteligência. E ela é atributo do espírito. Mas como desenvolver a inteligência sem instrutores? Sem os pais educadores dos filhos? Sem espíritos protetores, guardiães que apoiam a todos na encarnação? Imaginar, caros irmãos, quanto seria difícil para todos, diante das provas que vivem, fazerem novas escolhas. Como poderia o aluno conseguir discernir entre os cálculos ou a direção a tomar diante dos roteiros da física, da química? Onde estaria também a observação do pai para com o filho, se o filho não soubesse encontrar no pai a segurança paterna no respeito às suas dificuldades? Ah, caros irmãos, assim todos devemos buscar espíritos superiores que já atravessaram regiões de grandes lutas nas encarnações e se posicionam como os guardiães, acolhendo diante das necessidades de todos as aspirações do futuro, traduzindo o pensamento de Jesus no caminho e a verdade em direção ao Pai, na certeza desse caminho como sendo o amar ao próximo como a si mesmo e representando o pensamento divino, impulsionando a todos a perfeição. São esses espíritos que traduzem tempo a tempo à humanidade o que é necessário para o progresso, que se tornam alegres, felizes em verem os seus irmãos encarnados superando as provas no destino do progresso, que também, fazendo tudo o que podem, verificam que os irmãos, os tutelados, os seus alunos não conseguiram assimilar as lições para a melhor escolha, caindo ainda nos erros. Espíritos assim não sofrem. Espíritos assim não passam por lutas conhecidas por qualquer espírito da terra. Espíritos assim não têm angústias, não têm desilusões com relação a guiarem multidões de espíritos encarnados, com facilidade do pensamento de ir ao encontro de tantos espíritos encarnados na velocidade da luz, amparando, ultrapassando o que o homem entenderia, ultrapassando a própria velocidade da luz na realidade do pensamento. Ah, caros irmãos,
conhecer esses espíritos, que muitos deles podem estar vivendo em outros mundos superiores, capazes de acolher pelo pensamento tantos que os buscam. Conhecer a eles, saber de suas regiões superiores, ir ao encontro dos seus pensamentos, faz parte da alegria de todos vocês, de serem felizes por estarem sobre a guarda deles e, ao deixarem a vida física, serem convidados, envolvidos nas realidades da vida espiritual para perceber onde eles se encontram. E assim, meus irmãos, saberemos respeitar as orientações desses espíritos, em que muitos não conseguem conhecê-los, porque, ao desencarnarem, não deram atenção às suas orientações nas provas, nas expiações que viveram na encarnação. Conheçam a eles, sintam o abraço, percebam os seus pensamentos, interagindo com os vossos, e saibam pedir ajuda a eles para que envie espíritos protetores, familiares, para se aproximarem mais e mais de vocês, ajudando nas lutas da encarnação. O abraço do vosso irmão altivo, envolvendo a todos na certeza dos trabalhos e do progresso no bem. Muita paz, meus irmãos.